Esta é Tordesilhas, e atrás de mim está o edifício em que, em 7 de junho de 1494, os representantes dos reis de Castilha, León e Aragón, os reis católicos Isabel e Fernando, e de Dom João II, o rei de Portugal, assinaram um tratado que dividia o mundo a ser descoberto entre Portugal e Espanha. Uma linha divisória que ficava a 370 léguas, hoje o equivalente mais ou menos a 1.700 quilômetros, a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Especiarias. Assim, como o mundo do século XX correu atrás de petróleo e o do século XXI irá correr atrás de água, os países europeus, a partir da Baixa Idade Média, isto é, dos anos 900 em diante, começaram a correr atrás das especiarias. Esta classificação é coletiva, que engloba famílias vegetais de raízes, frutos, sementes e cascas de árvores, iria ser o santo graal das trocas comerciais até o século XVI. As especiarias entravam em tudo. No que diz respeito à culinária, eram, além do seu efeito como estimulantes do paladar, classificados pelos apreciadores da mesa como paradisíaco, um decisivo conservante das qualidades naturais da comida. Pensem no mundo sem refrigeração artificial. As propriedades antibacterianas e antioxidantes das especiarias, que preveniam a deterioração de gorduras e do aparecimento de fungos, eram a única solução. Hoje em dia, sabe-se que a canela é um antídoto contra a infecção dos alimentos pela Escherichia coli e pela salmonela. Mas não era só isso. A pimenta do reino, o cravo, o cominho, o açafrão, a noz moscada, o gengibre, além da canela, e só para ficar nos mais conhecidos, exerciam um papel preponderante na medicina de então, na preparação de ungüentos, óleos e poções curativas. Eram parte indispensável do receituário de todo médico, preenchiam as prateleiras das boticas medievais e compunham as manipulações dos remédios. Numa época de pandemias cruéis, funcionavam como prevenção e cura. E ainda havia sua importante participação na fabricação de cosméticos e perfumes, que nenhuma senhora fidalga poderia dispensar, e na confecção de incensos e outros ingredientes dos rituais religiosos da omnipresente Igreja. Por tudo isso, durante quase 700 anos, as especiarias foram o sonho de consumo de uma Europa ávida pelos seus efeitos e benesses na mesa, na saúde, no luxo e na fé. O problema era que elas só existiam e prosperavam no Oriente, ou seja, na Índia, no Médio Oriente e na China. Aí já eram conhecidas no subcontinente indiano desde 2000 anos antes de Cristo. Os papiros Ebers, escritos na Mesopotâmia em 1550 antes da era cristã, considerado o mais antigo receituário que se conhece, listavam mais de 800 remédios, cujo princípio ativo eram as especiarias. Os próprios egípcios utilizavam-se delas em seus processos de mumificação. Assim, logo após a Primeira Cruzada, no ano de 1099 d.C., quando soldados e peregrinos europeus travaram conhecimento com as especiarias e com as suas prodigiosas qualidades, rotas comerciais começaram a ser procuradas para sua importação. Elas vinham em caravanas desde os confins da Índia até os portos palestinos do Mediterrâneo Leste e do porto de Alexandria, e daí
trazidas em embarcações para o sul europeu. Eram operações comerciais extremamente lucrativas. A partir do século XII, os venezianos estabelecem seu monopólio sobre esta rota comercial, cujos lucros farão da República de Veneza a mais poderosa e rica sociedade do Mediterrâneo. Estima-se que, entre os séculos XII e XIV, mais de 2.000 toneladas de especiarias tinham sido transportadas para a Europa. Mas, no início dos anos 1400, isto iria começar a mudar. Desde o século anterior, os reinos da Península Ibérica, especialmente Castela e Portugal, haviam começado sua ascensão como poderes influentes, dada sua superioridade técnica como exploradores e navegadores, e haviam decidido quebrar o monopólio veneziano sobre o mais lucrativo negócio de então, a importação de especiarias. Com a união de Castela e Leão ao Reino de Aragão, com o casamento de Isabel e Fernando, os chamados reis católicos, a nova aliança conquistou a liderança do mundo espanhol e riqueza suficiente para empurrar definitivamente os mouros para fora da península e partir para empreendimentos náuticos de longo curso. Por sua vez, a vocação de Portugal era a exploração do Oceano Atlântico, o mar-oceano. Com os reinos espanhóis às suas costas e nem sempre em bons termos com eles, mesmo levando em conta os inúmeros acordos conjugais celebrados no passado, a alternativa para os portugueses estava no oeste, no mar. Em 1385, com a ascensão de Dom João I ao trono e a vitória decisiva dos portugueses contra os espanhóis na Batalha de Aljubarrota, tem início a dinastia dos Avis e o período das descobertas. A partir de então, o destino de Portugal como potência marítima estava traçado. A disputa entre espanhóis e portugueses pelo controle do mercado das especiarias pode, sem a menor dúvida, ser comparada à corrida espacial do século XX entre americanos e soviéticos. Uma questão de coragem e tecnologia. E aí, os portugueses saíram na frente. Com a estratégica tomada de Ceuta, no norte da África, em 1415, Portugal dá o primeiro passo para se lançar à expansão do alcance de suas explorações no Atlântico e na costa da África. Em 1418, chegam às Ilhas da Madeira e de Porto Santo. Em 1427, aos Açores. Em 1434, ultrapassam o Cabo Bojador, o Cabo do Medo na costa marroquina, um feito considerado impossível na época. Em 1450, chegam ao arquipélago de Cabo Verde e em 1460 à costa de Serra Leoa. O fato era que os portugueses estavam tecnologicamente, principalmente com relação à capacidade de navegação no mar-oceano, muito mais avançados do que qualquer outro país. Já há mais de um século, haviam vindo a absorver e adaptar conhecimentos de matemáticos, astrônomos, geógrafos e cartógrafos estrangeiros que eram convidados a morar em Portugal e a transmitir seus conhecimentos aos reis portugueses e aos membros da corte. Enquanto a Inquisição em Castela expulsara os judeus do seu território, Portugal havia reunido alguns de seus melhores sábios na arte de navegar para ajudar no desenvolvimento das técnicas náuticas. Já em 1420, o quinto filho de Dom João I, o infante Dom Henrique, trouxera de Maiorca para Sagres, onde havia construído uma escola de navegação, uma verdadeira NASA da tecnologia náutica, Yehuda Cresques, depois conhecido como o judeu da bússola, que ensinara aos portugueses o uso do instrumento. Outra fundamental contribuição desse grupo de conselheiros, que incluía ainda
o cientista e médico José Vizinho e principalmente o astrônomo Abraham Zacuto foi a simplificação do uso do astrolábio, que veio substituir com enormes vantagens o quadrante, tornando, no linguajar de hoje, user-friendly, tanto para capitães mores como para marujos. Adicionalmente, a indústria naval portuguesa desenvolvera novos modelos de navios, como as caravelas, barcos ágeis e velozes, de velas pequenas e fáceis de manobrar. Castela acusou o golpe, sentindo que havia perdido a disputa pelo caminho marítimo das Índias, resolveu apostar tudo no projeto de um navegador genovês chamado Cristóforo Colombo. Um projeto, aliás, que já havia sido apresentado primeiramente por Colombo à corte portuguesa e que havia sido rejeitado por conter erros grosseiros no que dizia respeito ao cálculo de distância e ao tamanho da circunferência terrestre. Mas, em 1492, Colombo chegou às Bahamas. Evidentemente, a maioria da intelectualidade de então sabia que não eram as Índias, mas era algum lugar. Por esta altura, Portugal e Castela, empoderados pelo fato de serem os únicos com capacidade de descobrir novas terras, haviam decidido dividir, por limites geográficos, a posse de cada um deles sobre as terras a serem descobertas. Na época, vigorava o Tratado de Alcáçovas, assinado em setembro de 1479, que dispunha e definia a posse das terras dos territórios já descobertos, mas nada prescrevia com relação ao mundo que se vislumbrava no Atlântico Ocidental. A solução foi recorrer a Roma. O Papa e a Igreja eram a autoridade suprema para dirimir questões entre reinos. Assim, em 1493, o Papa Alexandre VI emitiu uma bula, ou seja, um alvará eclesiástico com força de lei internacional, que ficou conhecida como Bula Intercetera, estabelecendo uma linha divisória vertical traçada a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras descobertas a leste desta linha seriam portuguesas, a oeste, castelhanas. Este acordo desagradou profundamente a elite de navegadores portugueses e ao então rei Dom João II. Os navegadores já haviam alertado Dom João sobre a existência de terras no Atlântico Ocidental, mais ao sul e mais a leste daquelas descobertas por Colombo. Dom João, então, resolveu rediscutir a questão. Combinando habilmente ameaças, pressões, tráficos de influência e acenando com o Tratado de Alcáçovas, que em uma de suas cláusulas estabelecia uma linha horizontal pela qual as terras descobertas por Colombo poderiam ser eventualmente portuguesas, Dom João conseguiu trazer os castelhanos para a mesa de negociações e estender o limite da linha vertical de 100 léguas fixado pelo Papa Alexandre VI. Com uma certa ajuda de Colombo, que informara aos reis de Castela não ser provável a existência de terra entre os dois limites. Assim, em 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, foi assinado o Tratado de Capitulação de Partição do Mar Oceano, empurrando a linha divisória mais 270 léguas para o oeste. Uma fantástica vitória diplomática de Dom João II, que assim assegurava para Portugal uma larga faixa do território do futuro Brasil. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, para que o canal possa progredir. Muito obrigado e até a próxima!